Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para o nosso podcast, o Você Pode 22. É o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre saúde, inovação, qualidade de vida. E hoje nós temos aqui o nosso querido Felipe Carvalho Calas, que é médico, cardiologista, fez a medicina lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Nós temos o Felipe também fazendo a residência de cardiologia e depois de ecocardiografia, que é o exame que ele já fez atualmente mais de 50 mil exames desses sobre os quais a gente vai falar hoje. E eu sou Elias Ajubi, médico psiquiatra, presidente da Associação Paulista de Medicina, vice-presidente do Hospital 22 de Outubro e estou aqui com vocês, um prazer, de volta para a segunda temporada do Você Pode 22. Felipe, bem-vindo! Bom dia, Elias, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou feliz em estar aqui, bom dia a todos. Um prazer, Felipe, agradeço de você ter se disponibilizado, destacado esse tempo e principalmente para trazer para o nosso público que gosta dessas informações um pouco sobre esse universo da cardiologia e da ecocardiografia. Então, conta para a gente um pouquinho, Felipe, na sua prática aí, como é que você chegou nisso? Como é que você decidiu que você ia virar? Bom, eu já comecei a me interessar pela cardiologia durante a faculdade. Lá pelo quarto, quinto ano, eu já me interessei bastante e já decidi que era isso que eu queria fazer. Em boa parte por conta de ter o exemplo do meu pai em casa, né? Que foi um exemplo para mim em muitas coisas, então acho que isso contribuiu bastante. O Felipe é filho do Dr. José Calas, tradicional cardiologista aqui da cidade de Mojimirim. É claro que essa influência começou... Claro, já influenciou bastante. E então, eu fiz primeiro clínica médica, que é um pré-requisito para fazer cardiologia. Depois, na cardiologia, eu já comecei a me interessar pela ecocardiografia, por ver que é um exame que pode ajudar muito na tomada das decisões clínicas. Então, ele auxilia muito o tratamento. E é um exame que hoje é considerado fundamental para a condução da maioria dos casos cardiológicos. Então, eu gostei da forma como é feito o exame, a maneira de que ele é realizado. É um exame que não tem risco nenhum. É um exame muito seguro, não precisa de nenhum tipo de preparo. Eu achei que era uma boa forma de trabalhar, que eu poderia ser útil ajudando os outros cardiologistas a tomarem as decisões e ver o que é melhor para o paciente poder receber o melhor tratamento possível. Perfeito. A turma da cardiologia indica muito um exame desse para ir fazer com alguém específico, geralmente. Porque dizem que o tal do ultrassom é um examinador dependente, né? O que significa isso, Felipe? Muito, porque ele é um exame que ele tem que ser produzido manualmente. A aquisição da imagem ela tem que ser direcionada para aquela condição que o paciente tem. Então, a gente tem que entender um pouquinho de cardiologia para poder buscar ali, com a mão no paciente, com o transdutor no tórax do paciente, procurar o que é mais importante em cada caso, né? O Felipe, as inteligências artificiais já participam desse processo do exame em algum momento? Olha, não de forma sistemática em todos os exames, mas eu já busco, às vezes, auxílio de inteligência artificial em alguns casos para pegar uma opinião e se essa opinião bate com aquilo que é a minha impressão, muitas vezes é usada para Mas não tem uma coisa para refinar assim, as ideias, o laudo. Talvez na geração do texto, que é uma coisa que a IA sempre é útil, mas no sentido assim de ela poder substituir
o olhar do experiente do médico e conseguir identificar padrões ali, você acha que a gente está perto disso? Eu não sei se perto, mas eu acho que é sim uma possibilidade. A inteligência artificial está evoluindo muito rápido e o que a gente fala hoje pode não ser verdade daqui 5 anos, por exemplo. Perfeito. Então, pode ser que tenha alguma intervenção maior, uma influência maior nos exames, assim como em outras áreas já existe, em áreas diferentes, né, dentro da radiologia. O ecocardiograma ele é um exame que tem um contato humano muito grande, né, diferente de um exame onde o paciente deita numa cama e fica ali parado, não tendo contato com ninguém, né? O eco tem ali o médico o tempo todo do lado do paciente, é um contato humano, né? A gente tem que tocar o paciente, então é algo íntimo, algo que eu acho que eu tenho dificuldade de enxergar isso sendo realizado por um robô. Né? Justo, perfeito. O Felipe, o raio-x é um tipo de radiação que é ionizante, não é isso? Ela é algo que é prejudicial para a saúde. Por exemplo, uma grávida não é conveniente que faça um raio-x por conta do risco para o bebê. O ultrassom tem esse mesmo tipo de risco? Não, o ultrassom não emite nenhum tipo de radiação, não representa nenhum risco. Então, é um exame 100% seguro. Perfeito. Não usar radiação. E em relação à dor, o paciente sente dor com esse exame? Esse exame, essa onda mecânica que é gerada, né, do ultrassom, ela é dolorosa? Não, a onda mecânica não é dolorosa. O paciente não é para sentir absolutamente nada durante o exame. Aquela apertadinha do transdutor ali, que tá. que às vezes sente um pouco, né? A gente, para obter uma imagem melhor, às vezes, dependendo da conformação torácica do paciente, a gente tem que pressionar um pouquinho mais. E isso a gente, até por fazer um número muito grande de exames, a gente tenta pressionar o mínimo possível para não provocar dor e também porque é um esforço desnecessário. Mas às vezes acontece sim da gente apertar um pouquinho mais e doer. Com o tempo, com a experiência, a gente começa a aprender que apertar muito não é o que vai fazer a qualidade da imagem melhorar. Às vezes é um posicionamento diferente, uma manobra respiratória, pede para o paciente respirar fundo, soltar o ar e não só apertar, né? Mas pode acontecer de ter um pouquinho de dor, sim, durante o exame. E essa aquisição das imagens, então coloca ali em cima do tórax, né? A pessoa precisa tirar ali os tecidos, tirar a roupa mesmo nessa hora e na pele mesmo obter as imagens. Mas tem outras vias de obter as imagens do coração pelo eco? Tem sim. Essa forma de passar o aparelho aqui no tórax é a mais tradicional, é o ecocardiograma transtorácico, que é a grande maioria dos exames, representa a grande maioria dos exames. Pessoal, eu quero falar para vocês que agora na primeira semana de agosto, terça, quarta e quinta-feira à noite, às 7 horas da noite, lá na Associação Comercial de Mojimirim, nós vamos ter a Semana da Saúde. E temas como esse, da interferência da tecnologia, das inteligências artificiais sobre a saúde e a medicina, esses vão ser temas, aliás, muito interessantes. Eu convido vocês a participar, seguir a gente lá e fazer a sua inscrição, porque vai estar imperdível. Mas o Felipe, conta uma outra coisa para mim. De vez em quando a gente olha ali no exame o coração, mas precisa dar uma espécie de uma acordada nele, ou uma ativação de medicamento ou física para poder olhar alguma diferença? Como que é isso? A gente tem um exame chamado ecocardiograma de estresse. Esse exame eu costumo comparar com um carro. Quando você vai testar um carro para saber se ele está bom ou não, se você liga o carro e fica olhando ali em marcha lenta, às vezes ele está bem. Se você anda devagarzinho, ele está bem. Mas se você força, acelera fundo, vai a uma velocidade alta, o motor falha. Então, às vezes, a falha só aparece numa condição de maior exigência desse motor, né? E no coração é a mesma coisa.
tem, às vezes, algumas patologias que elas estão ali silentes durante o repouso e quando você acelera o coração é mais exigido e aí ele pode apresentar algum problema, que só aparece durante o esforço. Durante o esforço. E assim, a pessoa que é sedentária, não é acostumada a fazer muito esforço, ela só precisa fazer um pouquinho de atividade que isso já aparece, como é? Então, o ideal é que a gente consiga que o paciente chegue num nível de esforço grande. É uma sensação Né? de exaustão. Então, sim, então se o paciente não tem o hábito de se exercitar ou se tem algum problema de mobilidade, que ele não consegue andar rápido, a gente pode precisar fazer o coração ele se exercitar de outra forma. Então, para isso, a gente tem o ecocardiograma de estresse farmacológico, onde a gente vai puncionar uma veia e injetar uma medicação controlada. Essa medicação vai progressivamente acelerando o coração e faz ele chegar na frequência cardíaca que a gente precisa. Perfeito. E ele dura muito tempo, esse remédio? Não, o efeito passa muito rápido. Quando a gente para a medicação, ela em poucos minutos ela já é eliminada e não faz mais nenhum efeito. Então é um exame muito seguro. Felipe, já aconteceu lá no consultório você fazendo os exames e aí ou no esforço físico ou na hora de injetar esse remédio a pessoa teve uma crise de ansiedade, pânico, alguma coisa assim? Já aconteceu, inclusive mesmo em exame de repouso, somente o ecocardiograma transtorácico, a gente nota que às vezes o paciente chega, ele está tenso, frequência cardíaca alta, você começa a fazer o exame, a frequência está lá em 120, 130, e muitas vezes a gente vai conversando com o paciente, vai acalmando a pessoa e no final do exame a frequência já está mais baixa. Então é comum. É comum acontecer. Teve algum caso muito sui generis? Olha, já teve casos, claro que precisei fazer alguma intervenção, às vezes dar uma medicação para o coração ele diminuir a frequência, ele se acalmar, né? Mas de uma forma geral é um exame muito seguro, um risco de complicações muito baixo. Muito tranquilo. É. E em relação às crianças, tem indicação de vez em quando da criança fazer esse exame? Pode ter indicação. É claro que isso depende da avaliação clínica. E talvez a principal indicação em criança seja a avaliação de sopros. Né? O sopro ele é um ruído que a gente escuta com o estetoscópio e que ele pode ou não significar que tem alguma coisa de errado com o coração. Então, existem diferentes tipos de sopros. O cardiologista ou o pediatra, eles têm condições de avaliar isso clinicamente, mas às vezes pode haver uma dúvida se o sopro ele é causado por uma doença ou se ele é um sopro inocente. E nesses casos que entra o ecocardiograma, né, para fazer esse detalhamento da avaliação de sopros. Né? Isso é o mais comum em crianças. Esse exame pode ser feito no bebê, ainda na barriga da mãe? Pode, existe também o ecocardiograma fetal. E isso, às vezes, descobre o problema muito precocemente. Pode descobrir. E a vantagem é que, se for descoberto alguma cardiopatia que precise de uma intervenção, essa mãe ela já vai poder, sabendo disso, tomar os devidos cuidados e, às vezes, o parto pode ser feito já no hospital que tenha condição de receber aquela criança com alguma cardiopatia que precisa de uma intervenção mais precoce. Então, isso é o grande diferencial. Por vezes opera muito cedo, recém-nascido, para que tem casos que podem ser necessários, às vezes, fazer cirurgia até dentro nos da primeiros barriga. dias de vida. Dentro da barriga, quem sabe, um dia pode ser possível que seja feito. Né? Muito bom. Tem algum tipo de achado, Felipe, assim, que é incidental e que seja clássico, que as pessoas não sabiam que tinham, mas muda tudo?
E até existe. O mais comum é que para a pessoa chegar ao ponto de precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia cardíaca, a pessoa tenha algum sintoma. Mas pode acontecer de pessoas que não estão sentindo absolutamente nada fazerem um ecocardiograma e descobrirem que tem alguma malformação, alguma variação da anatomia que precise ser corrigida para diminuir o risco de problemas futuros. Existe sim. Então você já teve que, às vezes, dar alguma notícia grave lá na hora do exame. Acontece. Por exemplo, no caso de uma comunicação interatrial, que é um defeito em uma membrana que separa os dois átrios, o átrio esquerdo e o átrio direito. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma cirurgia para se fechar esse defeito, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada. Às vezes, só pelos achados do ecocardiograma pode-se indicar uma cirurgia numa pessoa que não tem nenhum sintoma. Que essa comunicação faz com que o sangue, que é rico em oxigênio, se misture com o sangue que é rico em gás carbônico, e aí isso causa problemas. E aumenta o risco de acidente vascular cerebral. Forma trombos aquilo, e aí bombeia as bolinhas de sangue para entupir os vasos lá no cérebro. Um trombo que se forme, por exemplo, na perna, numa veia da perna, ele normalmente não tem como chegar no cérebro da pessoa, porque o sangue ele vai retornar para o coração do lado direito do coração e vai permanecer desse lado, o trombo não atinge o cérebro. Porém, se houver uma mistura de sangue entre os dois átrios, o sangue que veio da região periférica da perna, ele pode passar um trombo da direita para a esquerda e então ele atingir o cérebro e entupir alguma artériazinha no cérebro e provocar um acidente vascular cerebral. Então, e aí você teve que dizer para a pessoa, vamos ter que fechar essa comunicação e é para logo. A gente procura ao máximo evitar de dar alguma conduta, porque nós estamos ali como examinadores. Mas às vezes a coisa tem que ser feita rápido. E então a gente já entra em contato com o médico que pediu o exame, já conversa com o paciente e explica que tem que tomar alguma medida urgente baseada no achado do exame. Isso acontece até com uma certa frequência. O Felipe, tem alguns casos de atletas que chegam para fazer os exames. Você disse que é legal que o indivíduo ali no exame tenha uma espécie de uma exaustão. E esses atletas que correm muitíssimo e aguentam correr muitíssimo, demora para eles ficarem cansados? Demora mais. Esse é o exame. Chega um indivíduo muito atleta, você já sabe que o exame vai demorar um pouco mais. Mais demorado. É bacana da gente ver, né? Tanto que pode melhorar o desempenho, né? Com o treino. Teve alguma vez, sem aqui, é claro, violar sigilo do indivíduo, mas teve às vezes alguém que tinha um condicionamento físico que te assustou? Meu Deus, esse indivíduo aqui não cansa. Olha, recentemente eu fiz o exame de uma moça, ela devia ter uns 20 e poucos anos, e eu coloquei um protocolo de esforços para ela, achando que ela não ia aguentar muito. E no fim ela completou o protocolo inteiro, ficou 15 minutos em cima da esteira, chegou lá na velocidade máxima e eu falei para ela, você não faz nenhum esporte, não faz nada? Ela falou, não, eu não faço nada. Aí eu até falei para ela, olha, eu acho que é um talento desperdiçado, você poderia ser corredora, porque você tem jeito para a coisa. Que interessante. Diziam que o Pelé tinha uma condição cardíaca muito diferenciada entre os outros atletas. Tinha isso mesmo? Uma frequência cardíaca mais baixa, ou um atleta de alto rendimento, ele tem um funcionamento de coração que é diferente? É diferente. Mesmo? Existem alterações no coração que são causadas pelo exercício de alto nível, que são respostas adaptativas normais, que não são patológicas, mas o coração ele fica diferente. Como um músculo que é muito exigido e vai crescendo? Isso mesmo. A principal mudança é o aumento da espessura do músculo cardíaco. Isso pode gerar doenças do coração? Gerar doença, não. O que pode acontecer é que algumas doenças sejam confundidas com
a hipertrofia do atleta. Então, é muito importante nos atletas, principalmente atletas profissionais de alto nível, que façam uma avaliação para saber se não tem cardiopatias que possam interferir e até contraindicar o exercício de alto nível. Tiveram vários casos de atletas que durante a prática de atividade física sofreram alguma coisa. O Christian Eriksen, na Eurocopa, por exemplo, teve acho que uma parada cardíaca em campo. Ter feito um eco antes, talvez pudesse ter avisado alguma coisa, mudado algo sobre até a liberação desse atleta para estar naquele jogo. Olha, em geral, os atletas de alto nível todos fazem ecocardiograma. Não posso dizer especificamente sobre esse caso, mas nem tudo pode ser visto nos exames. Então, alguns casos são realmente imprevisíveis. É tomado todo o cuidado, tem outros exames que eles fazem, mas mesmo tomando todos os cuidados, pode acontecer. Legal. Bom, hoje em dia, Felipe, tem alguns estetoscópios que tem uma tecnologia que é 3D, 4D, é uma coisa. Isso já está na prática modificando a maneira como uma pessoa vai fazer identificação de doenças? Sem dúvida. Dentro da ecocardiografia, os aparelhos melhoraram muito. Se a gente comparar um aparelho de 20, 30 anos atrás, a quantidade de informação e a precisão das informações aumentou muito. E tem vários recursos novos que vão surgindo, que vão incorporando mais informações no exame. Os laudos aumentaram muito. A quantidade de informações que a gente dá num laudo, elas aumentaram muito. E os aparelhos vão incorporando novos recursos a cada dia. Maravilha. Felipe, para o nosso momento pílula de conhecimento, a gente queria saber se tem algum conselho a dar para as pessoas a respeito dos cuidados com a saúde do coração, alguma sugestão dessas para a pessoa pegar e realmente levar para a vida? Eu acho que o principal é fazer atividade física. Esse é o principal conselho. Tem muitos estudos mostrando aumento de sobrevida, aumento de qualidade de vida, prevenção de demência com prática de atividade física. E principalmente depois dos 50 anos de idade, é preciso olhar com muita atenção para a perda de massa muscular, que é normal, fisiológica, que ocorre em todo mundo. E quanto menor for essa perda, melhor, mais anos a pessoa vai ter de vida. Então, procurar um cardiologista, ver se está tudo em ordem e, estando liberado para fazer exercício, procurar incorporar como hábito fazer atividade física. Muito mais do que ter que fazer exame, é prevenir os problemas do coração Sem com a dúvida. prática regular de Isso aí. atividade física. Maravilha. Felipe, como é que faz para uma pessoa agendar o exame de ecocardiograma no Hospital 22 de Outubro? Olha, aqui a gente tem um setor que recebe pacientes que podem agendar presencialmente e também é feito o agendamento pelo WhatsApp. No próprio site do hospital tem acesso a um número onde é feito o agendamento. No hospital22deoutubro.com.br. Isso mesmo. Maravilha. Felipe, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Se você achou que esse programa fez sentido para você, trouxe alguma informação nova, contribuiu, faz essa gentileza de volta, clica no sinal de maisinho, de joinha para nós, dá um like para esse programa, porque isso ajuda bastante a gente aqui nas redes. Compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto também e faz isso de coração, que essa conversa com o cardiologista foi muito boa. Felipe, um abraço para você. Um abraço, Elias. Até a próxima, pessoal.